Olá pessoal, como terapeuta floral e como ministrante de curso e facilitador de cursos em florais de bar, eu sempre recebo muitas dúvidas dos alunos no curso, no meu perfil do Instagram, no Facebook. Então eu sempre recebo algumas dúvidas e resolvi gravar um vídeo para tentar facilitar um pouco essas dúvidas e quem sabe ajudar algumas pessoas que ficam com dúvidas ou têm alguma particularidade dentro dessas dúvidas, tá? Bom, a primeira dúvida que sempre surge com relação à manipulação, onde eu vou focar mais esse vídeo na relação da manipulação, no preparo das essências florais, a dúvida que surge é o que é essência mãe, o que é estoque, o que é essência de uso, tá? Então vamos tentar ajustar botar uns pingos aí nesses is. A essência mãe é a essência que ela é preparada lá na Inglaterra. Então, normalmente os kits que a gente compra de manipulação, eles vêm de lá da Inglaterra. E aí tem várias marcas, várias linhas, mas normalmente eles já vêm, são prontos lá, eles existem lá. É aquela que é feita lá pelo método solar ou pelo método de fervura, tem uma concentração com brand específica. Então é dela que vai sair os estoques, que a gente chama, a essência estoque, que são essas essências que a gente compra nos kits, tá? Então você tem um estoque, pode ser de 5 ml, de 10 ml, enfim, né? Da que você achar por bem adquirir. Aqui tem uma concentração maior, tanto da essência, que ela veio direto da essência mãe, né? E veio para o estoque, que é daqui que a gente vai preparar a essência de uso, naquelas concentrações que a gente conhece. Então aqui normalmente é um frasco âmbar com conta-gotas, né? Onde a gente coloca uma concentração de água e 20 a 30% de concentração de conservante. E é onde vão vir as essências estoque. Então é aqui que a gente prepara o de uso que vai para o paciente. Então recapitulando, aqui dentro desses 30 ml vão uma boa parte de água mineral, e 30 ou 20% de conservante. Essa relação de conservante, de concentração, ela varia de farmácia para farmácia, ou do próprio terapeuta que manipula, enfim, não há dentro da terapia floral uma padronização, tá? O Eduardo Bari também não deixou padronização para os nossos preparos, então há as sugestões. Isso gera um pouco de confusão para muitas pessoas, mas isso também nos permite ser mais reflexivos e tomarmos as decisões também de uma forma intuitiva para o preparo do floral, tá? Vamos falar dessa relação do preparo, né, do floral de uso, que também existe algumas complicações e normalmente gera algumas dúvidas de alguns alunos. Então, nesse preparo de 30 ml e 20 ou 30% do conservante, a gente vai preparar a formulação mediante a avaliação. Então as indicações, eu dedico quantos florais ou quantas essências eu vou ministrar para aquele paciente e vou fazer esse preparo aqui dentro. O que Eduardo Bá nos deixou? Em cada preparo, em cada formulação, a gente deva utilizar até 6 essências. Ele não foi taxativo, né? Ele deu uma sugestão da gente utilizar até 6 essências. E quando a gente fala em usar até 6 essências, eu posso utilizar 1, 2, 4, 5 ou até 6. Existem linhas, existem ministrantes que vão mais do que as 6 essências. Isso é uma particularidade de cada um. A gente tenta, e basicamente nos meus cursos eu tento seguir o que o Eduardo Bá deixou. Então, a gente vai até 6 essências. A gente também pode, algumas linhas de ministrantes e de terapeutas que eles normalmente prescrevem 3, porque eles vão um curador, um auxiliar e um complementar. Isso é a particularidade de cada pessoa, tá? Isso vai vir também em cima de vocês, de cada um que for tendo seu processo de criação, de afinidade. Dentro dos seus estudos, vocês também vão criar a sistematização de vocês, tá? Bom,
Em 30 ml a gente tem lá de 20 a 30% de conservante e a gente vai fazer a preparação do floral de uso para o paciente. Então vamos supor que na minha preparação eu vou fazer uma formulação somente utilizando o Agrimony, tá? Então nessa quantidade de água aí de conservante eu vou colocar apenas 2 gotas do estoque. De cada estoque, eu coloco 2 gotas no floral, na preparação de uso para o paciente. Então, se eu determinei 3 essências florais, então se eu quero trabalhar com o meu paciente uma formulação com Agrimony, Cherry Plum e Rock Rose, então eu vou colocar 2 gotas de cada um deles dentro do floral de uso. Fecho e meu paciente vai fazer o uso das 4 gotas 4 vezes ao dia. Certo? Então isso é o que a gente tem com relação ao uso do preparo em cima da formulação com o estoque. Mas vamos supor que dentro da minha formulação eu queira utilizar o Five Flowers ou o Rescue, a depender do fabricante, né? Que é a essência do resgate, que é uma formulação que o Eduardo Bach fez. Então o Five Flowers, ele é um floral composto por 5 essências, por isso que a gente fala Five Flowers. Ele deixou pra gente que o Five Flower é composto pelo Climax, o Star of Bethlehem, Rock Rose, Cherry Plum e o Impatiens, tá? Então ele é um floral feito das 5 essências. A diferença quando eu vou fazer uma preparação para o meu paciente é que no de uso, na essência, né, nas essências convencionais, a gente coloca 2 gotas de cada essência. Quando eu vou trabalhar com o Five Flowers, eu vou colocar 4 gotas do Five Flower no preparo. Eu posso fazer um preparo somente do Rescue, do Five Flower para o paciente. Então, na minha formulação de 30 ml, com a quantidade de água e 20-30% de conservante, eu vou lá e coloco 4 gotas. Fecho e entrego para o meu paciente, tá? Então ele está tomando somente o floral do resgate, somente o Five Flower ou somente o Rescue. Eu posso, caso eu queira, também trabalhar juntando o Rescue com uma outra essência. Então se eu quero dentro da minha formulação trabalhar o Five Flower junto com a Agrimony, então lá no meu preparo de 30 ml, com 20 a 30% de conservante, eu vou colocar 2 gotinhas do Agrimony e 4 gotas do Five Flower ou do Rescue, ok? O que não faz muita lógica é eu querer trabalhar, mas não faz muita lógica, não quer dizer que você não possa trabalhar dentro das suas formulações. É trabalhar o Five Flower junto, por exemplo, com o Impatiens. O Impatiens já está na formulação do Five Flowers. Né? Você pode estar querendo dar mais, ou trabalhar, ou né, concentrar aquela relação. Não é impossível, embora pareça um pouco controverso. Você já tem o Impatiens nessa formulação do Five Flowers. Para que utilizar ainda mais além essa formulação? Mas também fica a seu critério, porque a relação do floral é a passagem da informação. Quando a gente trabalha com a essência floral, a gente está aqui fazendo um preparo e cada essência que é colocada em toda essa sistematização é uma informação da planta que a gente está transferindo para a pessoa. O Eduardo Bach nos falou, identifique o conflito, dê-lhe o remédio, assim como o encorajamento. Então, essa é a informação que a gente passa para o paciente. A gente busca seguir essa padronização para ser uma forma mais convencional, para ser uma forma mais onde todos possam utilizar um pouco e não gere muito conflito, mas ainda assim gera conflito, porque é a informação que o terapeuta está vendo e que a informação a qual ele quer passar, tá? Mas a gente precisa entender que foi isso que ele nos deixou. A gente trabalha por formulação no floral de uso, que é o que o paciente vai fazer o uso, até 6 essências. Cada essência é preparada com 2 gotas, com a exceção do Five Flower ou do Rescue, que a gente coloca 4 gotas por formulação. O Five Flower, ele por sua vez, é formado por 5 essências: o Clemens, Star of Bethlehem, o Rock Rose, o Cherry Plum e o Impatiens, tá bom?
Então, em cima disso é que o terapeuta floral que queira fazer a preparação, ele vai lá elaborar e vai enviar para o seu paciente, ele vai fazer o uso dele em 4 gotas, 4 vezes ao dia, tá? Caso você não queira preparar isso no seu consultório, né, você pode enviar uma sugestão, uma recomendação terapêutica para que isso seja preparado numa farmácia de manipulação. A farmácia de manipulação ela vai ter toda a sua farmacotécnica ali para o preparo. Muitas vezes você não precisa botar a concentração que você quer, de 20%, de 30% de conservante. Eles já vão utilizar uma padronização que eles já têm. Outras farmácias eles vão te exigir que você coloque concentração do conservante, porque eles trabalham em cima do preparo que o terapeuta manda. E outras farmácias vocês não precisam colocar quantidade de gotas, porque isso já é uma padronização bem convencional, tá? 2 gotas por essência. Mas algumas farmácias também solicitam quantas gotas você quer que faça. O ideal quando você vai fazer uma prescrição para enviar para uma farmácia é que você vá na farmácia, visite, conheça, veja como é que eles trabalham, para que daí você entenda a sistematização que você vai fazer o seu preparo para enviar para a farmácia. A minha sugestão é, a gente não está trabalhando com uma medicação, então a gente pode fazer esse preparo de uma maneira simples, desde que a gente respeite todos os critérios de higienização. Esse vidrinho ele tem que estar estéreo, tem que obedecer todo um critério bem básico para que a gente não haja nenhum tipo de contaminação. Se você consegue respeitar tudo isso, você pode fazer o preparo e dispensar no seu próprio consultório. Não há problema nenhum com relação a isso, tá? Desde que você adquira um bom kit de essência, que existem várias, cabe aí você pesquisar qual que é a melhor que você acha e você fazer o preparo ali junto com o seu paciente, ele vendo, sabendo o que vai tomar. Eu considero que tudo isso faz parte do tratamento. Ele vê, ele sabendo por que eu estou prescrevendo para ele, por exemplo, um agreement, um five flower, tá? Isso para mim faz parte de todo o encorajamento que eu preciso dar quando eu evidencio aquele conflito, tá? Então faz parte do processo de tratamento, tá joia? Bom, a ideia era trazer para vocês essa ilustração um pouco mais didática aqui da relação de preparo, porque a gente tem muita dúvida, muita confusão em relação a isso. Espero ter contribuído. Aproveito para deixar claro que se vocês quiserem deixar dúvidas para que a gente construa outros vídeos sobre floral ou outras técnicas em qual eu tenha afinidade, deixem aqui nos comentários suas dúvidas, suas sugestões, para que a gente vá fazendo outros vídeos e a gente vá trabalhando um pouco mais e difundindo um pouco mais essas práticas integrativas, tá bom? Então é isso, a gente vai se encontrando em outros vídeos e eu vou ficando por aqui. E aproveita, compartilha, envia isso aí para os seus amigos, porque quanto mais a gente conseguir compartilhar os vídeos, mais informação a gente leva e mais visualização a gente vai conseguindo ter de uma forma mais orgânica, tá bom? Então é isso, até mais!